A paz do Senhor, irmãos, tudo bom com vocês? Estou hoje aqui com meu irmão, pastor Jonadab. Uma grande honra estar com ele aqui nas minhas redes. E eu quero que você receba, né, essa palavra do pastor Jonadab, que é uma palavra de Deus para a sua vida, nesses dias difíceis que estamos enfrentando, mas que Deus possa te alcançar através dessa palavra. Tudo bem, pastor Jonadab? Tudo bem, evangelista Jonatas, meu irmão de sangue, para quem não sabe, né? E eu quero saudar os irmãos aí com a paz do Senhor Jesus. E nesse tempo difícil do mundo e da igreja, eu quero aqui compartilhar para os irmãos uma palavra da parte de Deus, possa ser uma bênção e um canal de edificação para a sua vida. Você que tem uma Bíblia em mãos aí, no iPad, no celular ou uma Bíblia escrita, né, um exemplar bíblico, eu quero convidá-los a abrir no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17. É um texto bastante conhecido, né? É um texto que se refere ao Velho Testamento, a um personagem do Velho Testamento, e eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra, que eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, versículo 18, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O que me chama a atenção nesse texto é que Tiago quer deixar bem esclarecido, bem evidenciado aos amados irmãos, de que Elias não era um super-homem, não era um herói, não era um robô, não era um personagem criado em uma sala de grandes autores, grandes cineastas. E ele não fazia parte de um personagem de um filme de ficção científica, não. Tiago está dizendo que ele era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Ele está revelando toda a sua humanidade, toda a sua fragilidade, toda a sua pecaminosidade. Mas ele disse assim: mesmo ou apesar da sua fraqueza, da sua humanidade, apesar da sua maneira vil, né? Porque somos homens vis, somos pecadores que necessitam e são carentes da misericórdia de Deus. Ele está dizendo assim: apesar de tudo isso, ele orava, e quando ele orava, os céus o atendiam. Eu quero te dizer aqui neste vídeo, de que Deus conta contigo nessa hora difícil da igreja, na hora difícil desse mundo. Tu não precisas ser um Elias, tu não precisas ser um pastor de renome, um cantor de renome, tu não precisas ser alguém importante na sociedade, significativo, de influência. Como nós estamos vivendo em um tempo de redes sociais, você não precisa ser um digital influencer para que as pessoas saibam que você é homem de Deus, mulher de Deus. Não, você não precisa de nada disso. Tiago está dizendo: apesar da sua fragilidade, da sua humanidade, Deus o ouvia. Deus o ouvia atendendo a sua oração, atendendo o seu clamor. Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim, ação, e responder-te-ei, reação. A ação do ser humano é clamar, e a reação de Deus é responder o clamor. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que os homens
de Deus que marcaram a história agiram. E Deus reagiu conforme as suas ações. A ação de Deus, a reação de Deus e a ação humana. Ação humana, você ajoelhar. Ação humana, você colocar a boca no pó. Ação humana, você clamar. Ação humana, você ler a Bíblia. Ação humana, você jejuar. E reação de Deus, abrir portas, responder com fogo, responder com milagre, abrir mar vermelho. A ação de Moisés, qual foi? Clamar ao Senhor. A reação de Deus, porque clamas a mim, Moisés. Diga para esse povo marchar. Quem marcha somos nós. A ação de Deus é abrir o mar vermelho que estava diante do seu povo e diante do seu escolhido. Então você precisa entender que nessa hora difícil da humanidade, não só da igreja, Deus requer de nós, seus escolhidos, seus profetas, seus servos, Deus requer de nós uma atitude. E o restante Ele garante. Você vê no texto aqui que ele orou aos céus, ele orou a Deus, porque ele sabia que era de lá que iria vir a resposta, o que ele precisava. E o texto diz, e orou. Apesar de toda a sua fragilidade, ele orou. Porque a oração me aproxima de Deus. A oração me aproxima das coisas que Deus tem para mim. Então não é porque você é fraco ou sujeito às mesmas paixões de Elias que você não vai orar, não. É aí que você tem que orar. Porque a oração te melhora, a oração te aperfeiçoa. E a oração te faz viver o milagre. A Bíblia diz que ele orou e imediatamente os céus se abriram. Imediatamente a chuva desceu. Imediatamente algo que a terra precisava aconteceu. Então não é primeiro eu orar para a terra, eu me preocupar com a terra. Porque o texto diz, e orou, o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. A terra só vai produzir se o céu primeiro dar. Glória. Não existe outro método, não existe outro princípio. Primeiro o céu dá, para depois a terra produzir. Se você quer produzir em tempo de crise, se você quer produzir em tempos de escassez, pega esse princípio, pega essa visão. Ore primeiro aos céus, direcione a sua oração aos céus, e com certeza a terra que precisa do céu, não é o contrário, não é o céu que precisa da terra, de forma alguma. E alguém pode dizer assim, pastor, quem é a terra nesse contexto? Sou eu, é você, sua casa, você que precisa dos céus abertos para produzir. Depois que os céus dão a chuva, o texto diz, e a terra produziu o seu fruto. Então você vai ser produtivo e você vai ser próspero, você vai frutificar. Deus requer de você isso. Frutos em meio às crises. Direcione a sua oração aos céus, a Deus. Suas preocupações a Deus, suas ansiedades a Deus. E o restante Ele garante. Não é não, evangelista João? Glória a Deus. O céu vai te dar tudo o que você precisa, o céu vai te dar. E a partir disso, você vai produzir. Glória a Deus. Tá? Receba isso em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Fique com essa palavra no teu coração nesse momento. O céu vai te dar e você vai produzir. Em meio a crises e escassez, o céu te garante. E aquilo que Ele te der, você vai produzir que igual nunca houve antes. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com a paz do Senhor Jesus. Grande abraço. Deus abençoe. Grande abraço.